Olá, bem-vindos ao programa Cuide do Seu Corpo. Estamos aqui mais uma vez para ajudá-lo a cuidar cada vez mais e melhor do seu corpo. Hoje, para não variar, vamos ter uma convidada e até posso já adiantar que não vamos ter uma, nem duas, mas três. Uma que vai realmente falar sobre um tema específico e depois vamos convidar mais algumas pessoas para se juntarem a nós. Então fique por aí, hoje vamos ter grandes novidades. Antes disso, queria só lembrar-lhe que nós temos um e-mail, cuideseucorpo@csvl.pt, cuideseucorpo@csvl.pt, para onde pode enviar-nos as suas questões, a sua opinião, pode também colocar questões aos nossos convidados ou dar-nos as suas sugestões em relação ao programa, a algum programa em específico ou mesmo ao programa em geral. Já sabe, pode também fazer-se de convidado para vir ao programa, desde que a sua área tenha alguma coisa a ver com a importância de cuidar do nosso corpo, da nossa imagem. Também pode saber mais coisas sobre nós e sobre os programas e até os convidados através da nossa página no Facebook em Cuide do Seu Corpo. Cuide do Seu Corpo, pode adicionar-nos ou colocar lá um gosto também na nossa página do Facebook e irá ter informações sobre os programas que passam semana a semana e também sobre os apresentadores, os convidados, tudo aquilo que se vai passando um pouco neste programa Cuide do Seu Corpo. Então, entre em contacto connosco através do Facebook ou do e-mail em cuideseucorpo@csvl.pt. Hoje nós temos uma convidada e nós vamos falar também um pouco sobre a imagem, a importância também das cores e várias outras coisas que nós vamos falar neste programa. Hoje eu tenho como convidada a Manon Alves. Olá, Manon. Olá. Bem-vinda ao nosso programa. A Manon hoje vai nos falar um pouco sobre a importância da imagem. Antes disso, queria só pedir-lhe que nos explique um pouco o que é que a Manon faz. Portanto, nós não convidamos uma pessoa qualquer e dizemos, olha, agora fala sobre a importância da imagem. Não, convidamos a Manon especificamente porque trabalha nesta área, portanto, a sua área de trabalho tem tudo a ver com a imagem. Sim, Suzete. Obrigada mais uma vez por ter convidado. A nossa empresa Color Me Beautiful é uma empresa de consultoria de imagem e o nosso objetivo principal é ajudar a pessoa a sentir-se mais confiante, melhor com si próprio, si própria, através de uma boa aparência. Não quer dizer que falamos só das roupinhas e de maquiagem, não, é um conceito global onde mostramos como a pessoa pode tirar maior partido de si própria. Falamos então de morfologia, quais são as características físicas da pessoa, qual é a sua coloração, que vamos mostrar aqui hoje como funciona, quais então são as cores que favorecem, quais são as cores que são melhor evitar, para então ter um visual mais bonito e adequado para a situação da pessoa. Vemos a sua personalidade, porque não é apenas, não são apenas regras rígidas que seguimos, temos que ver a personalidade da pessoa também, a sua situação profissional, os seus interesses, isto tudo para a pessoa se identificar com esta imagem final que deseja. Portanto, digamos que não é apenas ver o que está na moda, mas ver de que forma a pessoa vive, faz o seu dia-a-dia para adaptar aquilo que lhe possa ficar melhor. Exato. Manon, na Color Me Beautiful, além de fazerem a consultadoria, portanto, além de estarem com as pessoas, de fazerem todo um processo, um seguimento, não é? com as pessoas que vos procuram, também tem a parte da formação. Exato. A formação temos em dois níveis. Primeiro, temos formação para pessoas individuais que querem saber mais sobre os vários temas, isto num workshop, por exemplo, de 3 horas ou um dia inteiro. Pode ser a nível particular ou pode ser nas empresas. E depois temos formação para pessoas que também querem ser consultora de imagem e podem então connosco fazer a sua formação e ser certificada através da Color Me Beautiful Inglaterra, porque somos uma multinacional inglesa, e tem então um certificado internacional
para poder trabalhar aqui em Portugal ou um dia até num outro país no mundo. Portanto, na verdade, não só ajudam os portugueses, neste caso, os portugueses ou as pessoas que vivem em Portugal, neste caso, a gostar mais de si, mas também outras pessoas a fazerem a mesma coisa que vocês fazem. Exatamente. A nossa metodologia é igual em todo lado. Claro que temos de fazer adaptações consoante o país onde é que estamos, porque aqui vemos outras características, outros gostos do que, por exemplo, na Inglaterra. No norte da Europa vemos que as pessoas usam muito mais cor do que aqui, por exemplo, em Portugal. No entanto, os cuidados de forma geral, como a pessoa se veste, acho que está mais desenvolvida cá em Portugal do que nos países nórdicos. Temos que então adaptar um bocadinho estes pormenores em cada país. Os portugueses são mais vaidosos do que os nórdicos, neste caso, e isso vê-se também na procura, nas pessoas que procuram a Manon e que procuram a Color Me Beautiful. Nota-se essa grande importância com a imagem que os portugueses têm. Nota-se assim. Eu não sei se as pessoas cá são mais vaidosas do que no norte da Europa. Eu acho que todas nós temos este gene, principalmente as mulheres. No entanto, no norte da Europa liga-se mais à parte prática, à parte do conforto. E aqui uma grande parte das pessoas ligam mais ao visual em si. Vejo também aqui um certo medo para usar a cor. Tem também a ver com características culturais. As pessoas aqui, de forma geral, não estou a dizer todas as pessoas, claro, de forma geral, têm mais medo porque não querem chamar a atenção, ou têm medo que as pessoas falem sobre si, se vestem uma cor ou uma roupa diferente do que as outras pessoas usam. E neste sentido, eu acho que temos ainda um bom trabalho para fazer cá em Portugal. É mais na área de cor do que na área de vestuário, onde também, claro, sempre estamos a melhorar a imagem, mas na cor acho que ainda podemos ensinar muito. Falando na cor, a Manon traz também algumas coisas para nos falar sobre a importância que a cor tem de pessoa para pessoa. Portanto, não podemos dizer que algo, vamos falar, por exemplo, no preto, que é uma cor mais... Algo em preto fica bem a todas as pessoas, isto pode não ser bem verdade. Isso são algumas das coisas que também a Manon explica, que também ensina as pessoas que vão ter consigo. Exato. As cores que nos ficam bem têm, num lado, a ver com as nossas características físicas, ou seja, a cor da nossa pele, a cor dos nossos olhos e a cor do cabelo. É um conjunto de cores naturais que nós temos e as cores que ficam bem connosco são as cores que fazem a harmonia com estas cores que já temos naturalmente. Às vezes não é naturalmente, porque podemos pintar o nosso cabelo e depois há outras cores que nos podem favorecer mais. Esta é a parte principal em que baseamos a seleção das cores. Depois também temos que ver a personalidade de uma pessoa e a sua situação profissional. Em certas situações, mesmo que uma pessoa pode vestir preto, não será uma cor muito aconselhável. Por exemplo, se pensarmos num psicólogo a trabalhar com pessoas que têm certos problemas, o preto pode criar mais distância, pode criar uma barreira. Neste caso, outras cores mais escuras, como o cinzento escuro, um castanho escuro, será mais apropriada para aproximar-se das pessoas. Portanto, são estes aspectos que temos de ter em conta quando aconselhamos as cores. Mas, de forma geral, o primeiro facto que nós vemos é esta coloração que a pessoa tem, que nós vemos logo. E é muito importante ter isso em conta, ou seja, às vezes pode existir algo que é bonito, uma peça que seja bonita, mas não significa que necessariamente nos fique bem. Exato. Tendo em conta a cor ou mesmo até o modelo da peça, não é? Portanto, pode ser algo bonito, mas que não fique bem à pessoa por causa das suas características.
Exato, pode acontecer. E o que também pode acontecer é que vemos as roupas nas lojas, as tendências, e muitas lojas apresentam as mesmas peças, as mesmas cores, e achamos que temos que comprar aquela cor porque está na moda, mas na realidade pode não ser bem aquela tonalidade. Nunca dizemos não pode usar aquela Claro. cor, mesmo que não esteja na sua paleta. Há sempre uma maneira de combinar com outra cor, ou em vez de usar num blazer, usar apenas num acessório ou num top para não estar tão visível. Porque a pessoa também tem que sentir-se bem com Claro. as peças que usa, e não queremos excluir, tipo, é isso e há mais nada. Não, Claro. também não pode ser. Existe sempre a liberdade da pessoa vestir Sim. como pretende, mas é sempre aconselhada aquilo que lhe fica melhor e depois Exatamente. de que forma pode ainda usar algumas coisas que goste, mesmo que não sejam o ideal, digamos assim. A Manon tem consigo também algumas coisas para nos falar sobre as cores. Exato. Daqui a um bocado vamos então ver com as voluntárias como as cores realmente funcionam numa pessoa, mas para explicar brevemente, quando falamos de cor, e não só cor em si, mas também na nossa coloração, falamos em três aspectos, digamos, mais técnicos. Primeiro é a luminosidade de uma cor, porque temos cores mais claras, como esta rosa, por exemplo, e temos cores mais escuras, o preto é o exemplo mais óbvio disto. Depois temos cores mais quentes, chamamos, que é esta salmão Vou pedir só para pôr mais em cima, para nós mais podermos ver. clarinha, que é diferente do que esta rosa, que é uma cor mais fria. E isto também vemos na coloração das pessoas. Se nós vemos bem o tom da pele, vemos que há peles mais rosadas, ou às vezes mais brancas, e outras peles mais douradas, que a partir fica melhor com esta tonalidade mais quente. E depois temos cores mais fortes, que é este vermelho, e, para comparar, cores mais suaves. E a coloração da pessoa funciona da mesma maneira. Se vemos uma pessoa, por exemplo, com olhos clarinhos, mas com cabelo preto, vemos um contraste logo no rosto. E a partir desta pessoa fica bem com contraste na sua roupa também. Por isso, podia usar este vermelho com o preto. É apenas um exemplo. Uma pessoa como o Suzette ficava bem com cores um bocadinho mais suaves, podia usar este salmão em combinação com um castanho escuro, um cinzento escuro e por aí fora. Portanto, é mesmo importante nós percebermos um pouco também de nós próprios para vermos aquilo que nos vai favorecer, porque às vezes a pessoa tem aquela noção de que eu não gosto muito daquela cor, não me fica bem, mas depois na verdade aquela é a cor que iria favorecer a própria pessoa. Exato. Tudo isto que a Manon explica também sobre as cores, também depois depende um pouco, ou também tem em conta o tipo de profissão que a pessoa tem, Sim. o seu dia-a-dia também, Claro. as pessoas com quem está, com quem convive, não é? E nós vamos ver isso hoje, como eu já disse no início do programa, não temos só uma convidada, mas vamos ter mais duas pessoas que vão estar aqui connosco para nós falarmos um pouco sobre a importância destas cores. No entanto, a Manon tem também mais algo que nos queira mostrar sobre as cores, algo que nos quer falar. Numa consulta de cor, vamos mostrar à pessoa as suas 42 maiores cores. Mostramos quais são as cores neutras para utilizar nas suas roupas que formam a base do seu guarda-roupa. São as peças ideais para ter mais qualidade, para durar mais tempo. E depois há as cores adicionais, vamos ver isto tudo com a demonstração, que são as cores que a pessoa gosta ou que vemos nas lojas. E depois desta demonstração das suas maiores cores, a pessoa recebe esta paleta, esta carteira de cores, onde vem depois, com calma, todas as cores que nós mostramos. Aqui vemos no início as cores mais neutras,
Aqui nesta carteira vemos cores como o preto, castanho, cinzento, bege, são ideais para investir em peças que são para durar. Um bom gabardine, um par de calças de uma boa marca, são então cores para investir nestas peças. As outras cores então são peças que podem dar graça ao nosso guarda-roupa, estas cores mais neutras. E aí já não gastamos tanto dinheiro, porque para o ano podemos já não gostar delas. Imagina laranja, por exemplo, podemos achar piada agora, mas para o ano já não, porque ninguém anda com esta cor. Então, digamos que tendo em conta os aspectos da pessoa, neste caso os 3 pontos, o tom da pele, dos olhos, do cabelo, a Manon estabelece, ou pelo menos aconselha, diz quais são as cores que a pessoa deveria usar mais, ou aquelas que deve ter como base, neste caso tem os pretos, os castanhos. Exato. E depois as outras serão cores que pode sempre adicionar, que pode sempre colocar mesmo, que depois podem variar. Exato. 42 cores, disse a Manon, portanto ninguém se pode queixar que vai ficar sem um leque de coisas para escolher, porque em 42 cores existem imensas coisas. O nosso sistema, neste sentido, é mais detalhado, foi desenvolvido mais do que a metodologia usada até agora, porque uma grande parte das empresas nesta área trabalham com as 4 estações. Sim. E limita um bocadinho. Por exemplo, estas carteiras têm sempre um verde, têm sempre um vermelho, sempre um castanho, mas a tonalidade é diferente. Se pensarmos em vermelho, a mim fica muito forte vermelho, mas há uma tonalidade mais suave que está na minha carteira que eu posso usar. Por isso não é tão rígida esta metodologia, tipo, estas cores podes usar, aquelas não. Depende da tonalidade. E há pessoas que chegam e dizem, não gosto de verde. E depois vê na sua carteira uma tonalidade que ao final gosta. Mas claro, nas 42 cores haverá sempre uma ou mais que não gostem e não obrigamos ninguém a usar todas estas cores, mas estas é que nós aconselhamos e depois a pessoa escolhe as suas cores preferidas. Nós vamos então de seguida mostrar essas cores, vamos ver com 2 pessoas que nós também convidamos hoje, vamos ver que tipo de cores lhe ficam melhor, a Manon vai nos explicar todas estas coisas, como devemos ter atenção para escolher. E depois já sabe, agora vou pedir à Manon que nos explique como podemos procurá-la, neste caso como podemos obter todos estes serviços através do site, do telefone, também onde estão situados, e depois continue por aí, assista ao programa até ao final e no final pode sempre entrar em contacto com a Manon ou pode entrar em contacto connosco, nós passamos o contacto também para ela, claro, nós aqui falamos só um pouco, depois pode aprofundar um pouco mais, tendo em conta também todo o seu aspecto, todas as suas cores, também pode depois saber quais são as cores aconselhadas para si. Manon, se quisermos aprofundar um pouco mais esta área, ou seja, alguém que esteja interessado deve procurá-la onde? Pode procurar-nos na net, através do site www.cmb.com.pt ou o e-mail que é info@cmb.colormebeautiful.com.pt ou no Facebook também estamos através de Color Me Beautiful Portugal. É importante para Portugal porque há mais Color Me Beautifuls ali. Quando se vai procurar no Facebook é importante colocar Color Me Beautiful Portugal, porque existem outras, praticamente muitos países têm, e nós vemos isso quando começamos a escrever, aparece uma listagem, mas se colocar Color Me Beautiful Portugal, ou então vai também ao Facebook do Cuide do Seu Corpo e consegue obter lá ver os nossos amigos, temos lá também a forma de falar com a Manon. Contactos que as pessoas possam ter ou um local onde possam procurá-la. Em Cascais temos o nosso consultório na Avenida da Nossa Senhora do Rosário, numa cabeleireira Instituto de Beleza, que chama-se Mood Beauty Lounge, e também temos uma sala ali onde fazemos as consultas.
Portanto, podem sempre dirigir-se lá para falar com a Manon, ou então através do site, do e-mail ou do Facebook. Ou se está só a chegar agora e ainda não teve a oportunidade de tomar nota destas coisas, envie-nos um e-mail, entre no nosso Facebook, peça os contactos, nós passamos para si todos os contactos da Manon para também poder falar com ela e ter acesso a todas estas coisas, todas estas informações. De seguida, nós vamos então ver os exemplos daquilo que nós falamos agora aqui na teoria, vamos ver então na prática e depois, no final, com certeza vamos lembrar novamente os contactos para que tenham a oportunidade de falar com a Manon. Então, Manon, vamos mostrar a importância das cores. Ok. E estamos de volta para mostrar realmente aquilo que nós falamos quando começamos este programa, e hoje nós temos então mais duas convidadas, temos a Rita e a Paula, e nós vamos ver com a Manon é que vai mostrar como realmente é diferente uma pessoa usar determinadas cores. Vamos ver as cores que ficam bem a cada uma delas, as cores aconselhadas e também, dependendo dos gostos pessoais de cada uma, a Manon vai falar-nos um pouco sobre a importância que as cores têm, uma vez que elas têm tons mesmo diferentes. Portanto, as cores serão diferentes para cada uma delas. Exato. Foi de propósito duas pessoas com uma coloração diferente para mostrar melhor como então a metodologia de cor funciona. Primeiro, vou mostrar algumas cores neutras, que são todas as cores aqui neste monte, que são ao todo 38 cores, e cada pessoa então tem uma seleção de cores neutras que vêm daí. Se começarmos com o branco, as pessoas pensam branco é branco, mas na realidade não é. Você consegue ver que este branco é um bocadinho mais diferente do que este branco aqui. E se nós vamos mostrar isto numa pessoa, por exemplo, aqui na Rita, vemos o branco mesmo e agora um branco mais suave. Vemos que um branco mais suave faz uma maior harmonia com o rosto do que um branco mais branco, porque é mais contrastante. E estes pormenores depois podem fazer bastante diferença no look total. Neste caso, vemos, por exemplo, no caso da Rita, que faz muita diferença. Qualquer um deles é uma cor clara, vai-se notar bastante no tom dela, mas existe um que sempre fica mais, portanto, pode não fazer um contraste tão grande como o outro. Portanto, Exato. Mesmo nos brancos, que nós achamos que branco é sempre branco, podemos ter atenção ao branco que escolhemos. Exatamente. Quando nós temos, como eu falei há um bocado, um contraste grande no rosto, é bom realçar este contraste. E para isto, o branco, mesmo branco, funciona bem, porque com qualquer outra cor já faz sempre algum contraste. Depois, se vamos ver cores dentro dos castanhos, temos também várias tonalidades. Estas cores aqui, estes beges, por exemplo, um castanho médio, quase todas nós temos na nossa paleta porque são sempre importantes ter para certas ocasiões. E posso também mostrar aqui, no caso da Paula, para variar, temos aqui uma cor que chama-se toupeira e bege. Portanto, estas duas cores a Paula tem na sua paleta e vemos que realmente ficam bem, ficam harmoniosas com a coloração da Paula. É uma coloração que nós chamamos soft, ou digamos suave, não tem grandes contrastes em termos de cor e cabelo e pele, e por isso a Paula fica bem com estas cores médias e mais claras. No caso da Rita, também tem algumas destas cores na sua paleta, mas também cores mais escuras como o preto. O preto agora não se vai ver tão bem porque já tem preto vestido. Aqui vemos a mesma cor toupeira que também funciona bem na Rita.
No entanto, se nós vemos o preto com a Paula, vemos, se usar junto ao rosto, vemos um contraste bastante forte. É porque esta cor é demasiado escura para a Paula. No entanto, em vez de preto, se usar este castanho escuro, vemos logo muito mais harmonia com o rosto dela do que se for com preto. Com preto, exato. Nota-se bem essa... Consegue-se ver no rosto, portanto, é muito mais fácil perceber essa diferença, tendo Sim. aqui as próprias modelos, digamos assim. Exatamente. E, por exemplo, uma outra alternativa para o preto é o cinzento escuro. Se nós vemos a Paula só com preto ou só com cinzento, vemos também logo, e se abro ainda vê-se melhor, que o cinzento fica mais suave, mais em harmonia do que preto. Então isto são algumas peças que nós devemos ter, algumas cores que nós devemos ter em conta quando escolhemos peças para o nosso guarda-roupa, não é? Exatamente. E estas são as tais peças que a Manon diz que devemos apostar mais. Portanto, estas cores devemos sempre apostar ter... mais quando queremos gastar mais algum Claro. dinheiro, sim. Portanto, estas são aquilo que nós chamamos as peças base do nosso Sim. guarda-roupa, que depois podemos misturar com as outras cores. Exato. Dentro destas bases ainda temos mais algumas cores. Exatamente. Por exemplo, posso mostrar o azul, também é uma boa cor para usar como cor neutra. No caso da Rita, temos o azul escuro, que é uma boa cor. Não sei se costuma de usar azul mais para preto? Sim. É? E quais outras cores usa? Não se vai ouvir, mas... Pois. Pois, ela não tem microfone, mas ela usa mais os pretos, os cinzentos, mais cores assim, não tanto o azul, não tanto o azul. Pronto, mas são sugestões que pode usar em vez de um preto, o cinzento escuro ou o azul escuro são boas alternativas para um preto. No caso da Paula também tem azul, mas será não tão escura como esta, mas temos aqui uma cor mais, ligeiramente mais clara, portanto é azul marinho na mesma, mas uma tonalidade um bocadinho mais clara, que fica logo mais suave junto ao rosto dela. Então podemos dizer que a pessoa pode sempre, ou praticamente todas as pessoas podem usar as cores que gostam, pode ser uma tonalidade ligeiramente diferente daquela que lhe fica melhor, digamos assim. Porque poder usar, claro que a pessoa pode usar tudo. Sim, mas mesmo o tom que fica melhor pode não ser exatamente aquele que a pessoa estava a pensar. Exato. Ou o que pode fazer? Pode fazer uma combinação com uma outra cor que tem na sua paleta, para não ficar logo tão junto ao rosto. Ou, por exemplo, nas calças também não se vê, né? Fica mais afastado do rosto. Do rosto, claro. Outras... Estas cores, não sei se vai ver bem no... Vamos tentar ver os... Pronto. Temos uma cor que fica mais para bronze. E uma outra cor é um bege verdeado. Estas duas cores também são chamadas cores neutras para estas peças de investimento. Portanto, estas são algumas das peças que devemos ter junto ao rosto, que devem fazer parte do nosso guarda-roupa. Não precisam ser só junto ao rosto, podem usar no seu vestuário, mas o maior efeito que se vê com uma cor é junto ao rosto. E é por isso que nós mostramos sempre os panos em frente a um espelho, onde a pessoa também pode ver. Porque há cores, eu posso mostrar isto com a Paula. Claro, nunca sei se na televisão vê-se da mesma maneira, mas eu vou mostrar na mesma. Se eu uso uma cor mais fria, que é esta, fúcsia, e uma cor ligeiramente mais quente, que é salmão. Vamos então ver o efeito junto à cara da Paula. A fúcsia fica assim.
não fica mal, não fica errado, digamos. Muitas vezes não é que a cor fica mal, mas há outras cores que depois vemos ficam melhor. Se nós vemos o efeito deste fúcsia e olharmos aqui debaixo, aqui no queixo da Paula, se nós compararmos com o salmão, vemos logo que dá um ar mais suave e não fica com tantas sombras. Se vemos assim, ou se vemos assim, é logo um ar mais suave. É isso que pretendemos com as cores, né? Pretendemos ter um ar saudável, um ar não tão pálido, um ar não tão pesado, e certas cores ajudam em criar isto. Portanto, o objetivo é, como a Manon estava a dizer, é criar um look saudável e também não tão pálido nem tão pesado. Não significa que as cores por vezes nos fiquem mal, mas podem dar-nos um ar mais pesado ou um ar mais relaxado, mais descontraído, dependendo dessas cores. Nós vimos isto com o preto. A Rita funciona bem com o preto. Na Paula já fica mais pesada, mas o contrário também é verdade. Se eu pego em duas cores mais clarinhas, por exemplo, estas duas cores, se junto ao rosto da Rita, não são cores que fazem parte do palé dela usando o só. Por exemplo, se vou abrir, ver se melhor o efeito. Se abro, esta cor só não faz muito junto ao rosto dela. Como tem preto vestido, assim já era uma boa maneira para combinar com preto, já faz um bocadinho de contraste e o rosto já não fica tão pálido como uma cor tão clara. Portanto, uma pessoa mais morena, que nós chamamos o grupo dos deep, ficam bem com cores mais escuras e mais vibrantes. Se querem usar cores mais claras, nunca usar só cores claras, mas em combinação com uma cor mais escura ou mais portanto, pode vibrante. ser até num acessório ou num top por baixo, uma coisa mais simples, que está lá a cor, mas não é a cor predominante. É isso mesmo. Se vemos a mesma cor na Paula, vemos que este choque já não lhe faz tão pálida, já vemos logo muito mais harmonia. Portanto, no caso dela, ela poderia, se quiser, usar esta cor só. No entanto, uma cor bonita para combinar é, por exemplo, topeira, e assim vemos a combinação com uma cor neutra e uma cor adicional. Portanto, já conseguimos ver bem a diferença, não é? Nestas cores que realmente nós devemos e podemos usar. Dentro destes tons existem vários, a Manon tem aqui, e é mostrar-nos o azul. O azul que algumas pessoas gostam muito, outras nem por isso. Existem vários tons de azul que nós podemos usar. No caso de azul, eu vou tirar agora aqui um azul mais forte. Este azul, azul elétrico, é uma das cores que vemos nas lojas neste momento. E aconselho claramente a todas as mulheres morenas, e mesmo menos morenas, mas se têm cabelo escuro e olhos escuros, esta cor favorece imenso. É uma boa cor para contrariar estas cores mais tristes que as pessoas normalmente usam mais no inverno. Se vemos o azul elétrico na Rita, ou em combinação com este preto, vemos que fica muito bem, fica com um ar muito vivo, saudável, e é uma boa cor mesmo se a pessoa não quer usar durante o dia para sair à noite. É uma alternativa em vez de sempre ir em preto. Não sei se uma vez comprou uma peça em azul, não. Mas é uma cor que faz parte da sua paleta. Se vemos este azul tão forte na Paula, vemos que a cor chama muito a atenção. Não quer dizer que fica mal, mas chama logo muito a atenção. E não queremos isto. O que queremos é a harmonia entre o rosto e as cores que a pessoa usa. Por isso, no caso da Paula, uma tonalidade menos forte
menos aberta, esta é uma cor mais fechada, fica melhor. Se ela quer usar, igual, mas exato, se quer usar um azul mais vivo, pode usar, mas a tonalidade é ligeiramente diferente do que a cor que ficou tão bem na Rita. Então, dentro dos azuis já vimos que podemos variar muito e sempre em todas as cores. Eu estou a ver aqui esta paleta de cores. Todas as cores, a Manon tem sempre a opção de que fica bem, poderá ficar bem numa pessoa e poderá não ficar na outra. Exato. Dentro dos azuis, dentro dos roxos, dos lilás, dos pretos, dos vermelhos, podemos ver isso em todas as cores. Portanto, a pessoa pode gostar de uma cor e não significa que não use essa cor. E depois, por exemplo, o roxo está na paleta de todos nós, mas depende depois também como se combina. Por exemplo, uma pessoa mais morena fica bem com estas duas cores juntas, que é o roxo e o vermelho. Isto não é para toda a gente, nem toda a gente gosta de usar duas cores fortes juntas, mas uma pessoa com a coloração, como a da Rita, pode usar perfeitamente. E pronto, fica bem, dá vida ao seu rosto e é uma boa alternativa para uma festa, por exemplo. No caso da Paula, se usar o roxo com o vermelho, é muita cor, chama muito a atenção e não queremos. Por isso, no caso da Paula, pode usar o roxo na mesma, mas, por exemplo, em combinação com uma cor mais suave e logo já não chama tanta atenção, fica mais harmonioso assim. Então estamos a aprender muitas coisas hoje. Claro que isto é só alguns exemplos, mas a Manon faz mais ou menos isto com as pessoas que a procuram. Portanto, quando alguém a procura para estar consigo, para aprender sobre isto, a Manon faz mais ou menos isto, mostra o bom ou aquilo que ficaria melhor e aquilo que não é tão aconselhável. Exato. Uma consulta de cor só dura 1h30 e neste tempo nós mostramos as cores, basicamente as cores que funcionam bem. Algumas cores que não funcionam bem também, quando a pessoa nos diz eu gosto tanto de uma determinada cor e não está na paleta. Mostramos alternativas e mostramos porque esta cor não fica tão bem e uma alternativa fica melhor. E também ensinamos a maquiar, porque esta filosofia das melhores cores, com peles mais frias, peles mais quentes, olhos mais escuros, olhos mais claros, também tem influência na maquilhagem que fica melhor. Porque na maquilhagem também temos uma variedade de cores que as pessoas às vezes também não sabem o que escolher porque é tanta oferta. E também na base, a base tem várias tonalidades e é muito difícil acertar com a cor, principalmente dentro de uma loja onde não há uma boa luz, onde as pessoas também às vezes não ajudam bem. A pessoa pode ser com uma cor que não é adequada para a sua pele e só fora, com luz natural, é que se percebe. E na consulta nós normalmente trabalhamos sempre com luz natural porque vê-se melhor o efeito tanto com os panos como na maquilhagem. Na maquilhagem, claro. Exato. Nós aqui estamos a ver em televisão, portanto, todas estas cores, e quando a mãe não diz o roxo, e se assim não lhe parecer exatamente roxo, é porque é o possível em televisão. As cores, por vezes, também têm a ver um pouco com a iluminação, não é? Nós não estamos com luz natural, mas já sabe, pode sempre depois contactar a nós através do programa ou a Manon e com certeza irá ver esta diferença e todas estas coisas. Manon, continuando, alguns exemplos mais que queira mostrar em relação à Rita ou à Paula? Ok. Deixa aqui ver. Temos aqui muitas cores. Temos muitas, exatamente. No caso da Rita, quando olhamos para a coloração dela, vemos uma coloração rica em termos de cores. Vemos cabelo muito escuro, vemos uma pele dourada escura. E este efeito que eu estava a mostrar na Paula também posso mostrar na Rita. Com esta cor, chamamos mais fria. Como falei há um bocado, não é que a cor fica mal, mas uma tonalidade mais quente
assim nós conseguimos ver que dá-lhe menos sombras no rosto, abre até dá mais luminosidade. E há então assim certas nuances que podemos fazer. Mas se a Rita me diz, eu adoro esta cor e tenho muitas peças nesta cor, não vou dizer para não usar, mas combina como cor do seu guarda-roupa. Pode ser com preto ou pode ser com um castanho escuro. Esta combinação, principalmente com castanho, já é uma cor mais quente, já vai aproximar mais a paleta dela e assim esta cor já funciona bem melhor. Temos também os vermelhos, ou ainda sim, temos os vermelhos. Eu que gosto de vermelho, já fiz logo uma pergunta à Manon, então eu gosto de vermelho e agora como é que é o vermelho? Posso usar? E a Manon estava a dizer sim, desde que seja, talvez, claro, usar posso sempre, mas o tom pode não ser exatamente aquele. O que me fica melhor pode não ser exatamente aquele que eu gosto. Então nós podemos continuar a usar vermelhos, ou a pessoa que gosta pode continuar a usar, mas existem vários tons de vermelho. Exato. E vou aqui tirar alguns exemplos para mostrar com a Rita e também com a Paula. Por exemplo, temos aqui duas tonalidades de vermelho. Uma tonalidade mais aberta, mais quente até, e uma tonalidade mais fechada e mais fria também. E se vemos estas duas tonalidades na Rita, podemos primeiro ver esta e também em combinação com este. E vemos com esta cor, como é uma cor mais quente e a pele dela também é uma pele quente, há mais harmonia com esta cor do que com este. Consegue ver, Rita, também? Por isso, vermelhos mais quentes, digamos, pode ser esta, mas também temos outras que posso mostrar. Esta já é mais forte. Por exemplo, esta é menos forte, também pode à vontade usar. São duas tonalidades. Se vemos vermelho na Paula, temos que ter mais cuidado, porque a Paula, como eu disse, tem um visual mais suave, não há grandes contrastes no rosto dela, por isso o vermelho tem que ser escolhido com muito cuidado, porque a partida é uma cor mais forte, mais chamativa. E se vemos então um vermelho que ficava tão bem na Rita, se vemos esta vermelha na Paula, vemos que a cor chama logo a atenção. É tipo, vemos vermelho e depois vemos a Paula. E não queremos isto. Queremos ver esta harmonia com a cor e com o rosto da Paula. E por isso um vermelho mais suave faz isto. Este vermelho mais suave não chama logo a tal atenção. E para a Suzette funciona da mesma maneira. Portanto, pode usar vermelho, mas cuidar com estes vermelhos demasiado chamativos, porque podem não criar o efeito que deseja. Manon, estamos quase para terminar e nós não vamos mostrar muito dos verdes, vamos só um ou outro que a Manon tinha visto que dava para ver, porque em televisão o verde, neste caso, não se vai ver muito bem. Portanto, vamos só mesmo tentar mostrar aqui alguns que pode usar e depois poderá consultar então a Manon para saber quais são os verdes, se gosta realmente de verde, quais são os verdes que podem favorecê-la, enquanto nós vamos aqui só mostrar alguns, um ou dois, só mesmo para vermos que é possível e que ficam bem. Então, quais são, Manon, os verdes que nós podemos usar? Neste caso que podemos mostrar, porque podemos usar outros, mas... Estes já vimos que não podemos mostrar. Eu posso mostrar este, que não é bem verde, fica entre verde e azul, já que é o jade, que fica muito bem com a Paula. Portanto, uma pessoa com cabelo loiro, um visual mais suave, que pode usar esta cor só ou em combinação, por exemplo, com salmão, ou pode usar em combinação com castanha, também dá perfeitamente com o visual da Paula. Se nós vemos esta jade com a Rita, também pode usar, mas neste caso não
com uma cor tão suave e claro como o salmão, mas melhor fica com o preto que já tem vestido ou com este castanho escuro que já faz algum contraste que ela precisa. E até podemos introduzir mais uma cor, porque não precisamos de limitar só a 2 cores. Por exemplo, esta combinação também dá algum contraste junto ao rosto da Rita e podia usar assim, apesar de não estar na paleta dela. Exato. Em relação, a Manon quer falar mais um pouco sobre as cores, nós estamos mesmo quase a terminar. Ok. O que eu tenho também aqui são os nossos cascóis. Estes também vendemos e cascóis são uma boa maneira para introduzir cor no nosso vestuário. Se realmente queremos experimentar uma cor nova ou se temos dúvida, assim já não gastamos tanto dinheiro e com uma roupa mais neutra, como as Nossas Senhoras hoje trouxeram, se vamos colocar cascola vermelho na Rita, vemos logo que fica muito bem e dá logo vida ao rosto. No caso da Paula, podemos ficar dentro da mesma tonalidade, mas não tão forte, que é o caso deste coral. Que é uma cor também muito bonita. Exato. E multifuncional. Fica bem com muitas cores. A Paula já é linda e agora fica ainda mais linda com este coral. Portanto, podemos ver isto são alguns exemplos de alguns cascóis que elas podem usar, portanto, algumas cores que nós falamos aqui, que podem ser mais ou menos dentro daquelas cores dos vermelhos e tudo isso, mas que são que são mesmo diferentes. Nós podemos ver aqui, nós também estamos a ver, que são ligeiramente diferentes e que fica realmente bem os tons mais fortes e os tons mais claros em cada uma delas. Isto ajuda-nos sempre no nosso dia-a-dia. Manon, estamos mesmo a terminar, queria só pedir-lhe para nos dizer como podemos, ou como podem as pessoas lá em casa entrar em contacto consigo, site, Facebook... Temos todas as meios disponíveis. O site só pedir para falar então. É www.cmb.com.pt ou por e-mail pode ser info@cmb.com.pt ou podem procurar-nos no Facebook através de Color Me Beautiful Portugal. Então, já sabe, ou então se está aqui na zona de Lisboa, ou se vem cá, a zona de Lisboa e Cascais, pode procurar também a Manon em Cascais, é lá que a Manon faz também estas consultas, digamos assim, e basta entrar em contacto, a Manon depois explicará melhor o local onde podem encontrar-se. Quer seja em Lisboa ou se está noutro ponto do país, basta entrar em contacto com a Manon e depois haverá com certeza uma forma de combinar. Exato. Para também ter acesso a toda esta informação. Nós não disse ainda, mas temos consultoras também em outros pontos do país, portanto às vezes pode não ser eu, porque fica demasiado longe de Lisboa, mas temos também pessoas... da Color Me Beautiful. Exatamente, a trabalhar connosco. Portanto, já sabem em algumas partes e com certeza poderá depois também ser uma forma de combinar e pode entrar em contato connosco, a Manon depois passará então o contacto dessas pessoas, mesmo pelo país, que podem ajudá-la a melhorar, neste caso, o seu visual. Queria aproveitar para agradecer às nossas duas convidadas, à Rita e à Paula. Obrigada. E queria também, Manon, agradecer mais uma vez por estar aqui connosco. Obrigada também pelo convite. E também dizer-lhe que nós vamos estar com certeza juntos mais vezes, fazer mais programas, mas agradecer por nos ajudar a cuidar mais e melhor também do corpo de todas as portuguesas. Nós estivemos a falar mais sobre a parte do visual, ou seja, o aspecto da pessoa. Nós com certeza iremos falar no próximo programa sobre outro tema, com outros convidados, e iremos ter a Manon connosco mais vezes. Já sabe, mantenha-se connosco, não é www, é no Facebook, cuide do seu corpo, @cuide do seu corpo,
e depois no e-mail cuidoseucorpo@csvl.pt. Vamos começar? Cuide do seu corpo, @csvl.pt e no Facebook em Cuide do Seu Corpo. Então pode entrar em contacto connosco, obter mais informações sobre nós ou sobre a Manon, ou também deixar o seu comentário sobre este programa e já sabe, nós estamos aqui todas as semanas para ajudá-lo a cuidar mais e melhor do seu corpo.